Roberta, ascoltami. Começando mais um programa Corpos Diversos aqui na TV Cidade e hoje continuando com o giro cultural, esportivo e tudo mais na cidade e região, sempre com a minha colinha aqui para não esquecer nada. Semana que vem nós vamos ter visita, né? Tô sempre prometendo, né? Mas é que entre minha agenda e a agenda dos convidados, não sei quem que é pior, né? Mas enquanto isso eu vou trazendo conteúdos, informações que eu acho relevante dentro das áreas que eu gosto, que eu admiro e também do que vocês podem ir me sugerindo, que com certeza vai ser interessante e importante ter aqui conosco. E vou, a partir de sempre que possível, trazendo convidados, e a minha proposta é que tenha cada vez mais convidados aqui para dividir e refletir, para que não fique só o meu pensamento e a minha ideia, né? Que fique a ideia diversa também nesse sentido, não só corpos diversos e só uma verdade, né? Cada um tem a sua. Então, para nós começarmos a falar sobre os lugares que eu frequentei e eu estive em relação a essa semana, parte cultural, esportiva e tudo mais, e também relacionados à inclusão e à diversidade como um todo, vou começar com o prêmio literário, que eu não sei se eu já falei aqui para vocês, se eu já tinha comentado com vocês. Eu sou a presidente da Academia Caxiense de Letras, encerrando meu mandato esse ano. Eu estou na Academia Caxiense de Letras desde 2019, e aí eu acho que as pessoas veem a minha vibe, veem que eu tô não só para fazer uma coisa, um objetivo só, que no meu caso era literário e também a publicação do meu livro, que ainda não aconteceu, mas vai acontecer no momento certo, mas estou para ajudar, porque eu não gosto de estar lá só para ser um corpo, uma pessoa lá, um indivíduo lá. Eu gosto de estar para ajudar, e na última troca de gestão precisávamos pessoas para assumir, e estava um pouco difícil, até porque o nosso quadro acadêmico são pessoas mais idosas, nós precisamos renovar e inovar essa parte também. E aí, como estava eu só a Lucy, que a Lucy também é uma senhora de idade, mas que ela queria mais assumir esse cargo e essa responsabilidade que é ser presidente, porque quem assume para ser presidente não fica só no status, trabalha muito, pessoal. E aí ela queria mais para não deixar morrer, né? Porque uma Academia Caxiense de Letras é algo muito importante, a literatura precisa estar muito viva cada vez mais. E eu, em 2021, aceitei concorrer, fui eleita, tinha várias questões, várias propostas para pôr em prática, não consegui colocar tudo como eu gostaria, não sei se eu fiz muita expectativa ou achei que ia ser mais a parte de diversão e literária e cultural do que a parte de trabalho mesmo, apesar que eu sabia, né, nunca é só uma das questões, mas encontrei várias situações, e uma das questões que eu acabo comentando com as pessoas e que eu tenho aprendido e visto, que quando você é artista, que você só quer ser artista, beleza, mas quando você é artista, que você quer se profissionalizar, que você quer montar uma associação, ter um CNPJ, e que existe um cuidado necessário para essa área, para a parte burocrática, para a parte de tudo isso, precisa ter esse cuidado. Se você não é a pessoa certa para isso, que você não gosta dessa área, tem alguém para te ajudar. Sei que é difícil ter equipe, sei que é difícil ter pessoas comprometidas em diversas áreas, mas precisa ter alguém para cuidar dessa parte também e não deixar acontecer o que aconteceu dentro da academia, de algumas coisas deixadas de lado dentro dessa parte burocrática. E aí, como eu fiz toda a minha programação do que eu gostaria de executar, mas eu encontrei essas questões que talvez foram deixadas de lado, não sei o que aconteceu, não quero dizer quem que errou, quem não errou, porque uma academia que tem 62 anos passou por várias mãos, ninguém é perfeito, eu também não fiz tudo como eu gostaria, mas resolvi pôr para organizar e deixar a casa em dia e fazer também um momento literário, mas
acabou acontecendo menos do que eu imaginava essa parte, mais a parte de organizar a casa. E fiz, começando de trás para frente, que eu estava fazendo do prêmio literário, todos os meses os encontros mensais, com a sede na UX, foi outra questão que a gente conseguiu, porque nós não estávamos tendo uma sede específica, um espaço para o nosso acervo, conseguimos regularizar lá na UX, as reuniões mensais todos os sábados, segundo sábado de cada mês, das 2 às 4, e para deixar viva essa parte que eu queria ter colocado mais em prática e não coloquei como eu gostaria, eu pedi para que cada acadêmico que se propusesse e que estivesse nas reuniões, que também a regularidade de ter os 40 acadêmicos é uma outra dificuldade que nós estamos tendo, não sei se pela questão da idade, se por outras situações, mas pedi para que cada mês assumisse no sentido de mostrar o seu currículo, de mostrar algum tema que achasse relevante, tornar como seu aquele momento e compartilhar com os demais acadêmicos, se quisesse abrir para a comunidade, se quisesse só para os acadêmicos. Nós fizemos os 60 anos da academia com a ajuda da Denise Pessoa na Câmara dos Vereadores. Nós conseguimos espaço para esse acervo, espaço para as nossas reuniões, fizemos o lançamento desse acervo também, junto com a apoiadora da UX. E, para finalizar, agora semana passada, eu e a vice e mais o Leandro, que é do Conselho Consultivos, fomos convidados para participar do Prêmio Literário do Carmo, que mais pelas mãos da Domingas, que sempre colabora todos os anos, e nós analisamos todos os textos que os alunos mandaram e se propuseram a concorrer dentro de contos, crônicas e poemas. Os melhores colocados ganharam premiação nessa noite e ganharam um certificado, um prêmio em dinheiro e outras coisas, e a importância de continuar com a escrita e continuar com a leitura, porque uma das coisas que eu falei naquele dia, além de agradecer de sempre estar aberto o espaço para a Academia Caxiense de Letras, é que um ser humano só é diferenciado e só vai se posicionar no mundo se ele continuar com a escrita e a literatura e a educação. Porque o que faz uma pessoa diferente da outra? É o quanto tu tem o poder de estudos, de educação e de argumentação. Porque quando alguém te apresenta algo e que te diz que aquilo é o certo, que cada um tem o seu pensamento, você só vai saber dizer se aquilo é bom para você ou não. Para você, não quer dizer que para o outro não possa ser, se você souber analisar, ter a mente pensante, se você tiver poder de argumentação para que, caso você tenha que discordar daquela pessoa, você discorde na conversa, na comunicação e não na guerra e no que tem acontecido hoje em dia em várias partes do Brasil e do mundo. Então, é essa questão, que quanto mais conhecimento, menos a gente sabe e mais a gente tem o poder de analisar e pesquisar e saber aquilo é para mim mesmo, eu quero aquilo para mim ou não é, ou é para uma parte da sociedade, mas para mim não serve. E por que não serve? Saber dizer o porquê que não serve, sabe? Mas isso só quem tem um pensamento crítico, só quem sabe, quem mantém vivo essas questões da leitura e da escrita e do estudo nas várias áreas. Então, o quanto é importante esse prêmio literário estar vivo e outros prêmios para continuar incentivando. E que quem não ganhou, dos alunos que não ganharam, que eles continuem estudando, continuem escrevendo e praticando, porque como dizia o Tiger Woods, que eu gosto muito dessa fala dele, que meu pai repete, que quanto mais ele treina, mais sorte ele tem. Então, quanto mais tu estuda, quanto mais tu escreve, quanto mais tu lê, melhor você fica. Então, na verdade, não é sorte, né? É dedicação. Aquela coisa, 95% de transpiração, 5% de inspiração, né? Só para deixar vocês, então, participamos desse prêmio literário. Também, naquela semana, eu participei do lançamento desse livro aqui, que o Vanderlei Francisco da Silva, ele é simpatizante da Academia Caxiense de Letras, e junto com a Suzana agora na janta de encerramento desse ano e da troca da diretoria, que quem vai assumir vai ser Juliano de Roseli e a Suzana vão assumir como acadêmicos, ficaram por 2 anos como simpatizantes e colaborando dentro
do que eles podiam e podem, e vão contribuir cada vez mais com a academia e com a nossa literatura em Caxias do Sul e região. Aí o Vanderlei, ele lançou esse livro antes que digam que eu não dissesse. Eu vou ler só um pouquinho sobre quem que é o Vanderlei e a contracapa do livro, para vocês ficarem com vontade de quero mais. Foi lançado pela editora Virtua aqui de Caxias do Sul. Pode encontrar pela editora, pelas mãos do próprio Vanderlei, que nas redes, ou pode me chamar que eu passo contato dele para vocês. Então, Vanderlei nasceu em Caxias do Sul em 63. Além dessa obra, publicou os livros Os Desejos de Maria, A Primeira Célula, Pecados Permitidos, Outros Desejos de Maria, A República dos Inocentes, Amores que Causam Gastrite e de Toda a Escuridão. Sobre o livro: lutar contra alguém que nada tem a perder é a garantia simples de que você não vai vencer. Mesmo teus adversários devem ser escolhidos com prudência, afinal, um adversário pouco competitivo diz mais sobre tua incompetência do que sobre os teus méritos. Enquanto teus parceiros de confraria, eles devem ter paladar refinado. Isso é um pouquinho do resumo do que tem nesse livro e nessa potência que está sendo escrito também. Outra questão que eu estou participando, organizando, é a Jace, que é uma amiga minha, e o David, ela deficiente visual total e ele com baixa visão, vão estar se casando no próximo domingo. Quero desejar todos os votos de sucesso nessa caminhada para os dois. Eles já namoram muito tempo, até já moram junto, mas eles tinham esse desejo de oficializar e de ter uma confraternização, né, com uma parte religiosa dentro da questão deles junto com os convidados, com os familiares e com os amigos para comemorar. E pela questão financeira e tudo mais, eles foram atrás de um grupo de pessoas que pudessem se solidarizar e ajudar a organizar tudo isso e ir atrás para que tudo isso acontecesse de uma forma menos custosa, né? Que todo mundo tem direito a ter as suas confraternizações, seus momentos, questões, e eu, como, não sei, eu acho que eu já falei aqui para vocês, trabalho com essa parte de organização de eventos, trabalho com a parte de produção cultural, parte esportiva, tudo que está relacionado. Resolvi estar nessa equipe, porque a gente não trabalha sozinho, não faz sozinho, e ajudar a acontecer da melhor forma e dentro do que pode ser feito. Então, não sei se perfeito ninguém é, tudo pode acontecer, mas se dedicando ao máximo para que tudo ocorra da melhor forma e eles consigam ter esse momento de celebração, esse momento da parte espiritual deles e a união de mais um tempo, de mais um caminho que eles vão seguir juntos e de mais uma etapa de vida e provavelmente com futuros filhos e tudo mais, e que eles consigam fazer isso da melhor maneira. E eu, dentro da minha experiência, me propus ajudar para que isso acontecesse também, junto com uma equipe maravilhosa que tem ajudado em tudo a eles e que tenho votos que fique lindíssimo tudo que a gente se propôs e tudo que foi organizado também. Também fui no lançamento do Festival de Cinema Italiano que aconteceu em Caxias do Sul, no Ordovás, e que está acontecendo filmes todos os dias até dia 9 de dezembro, dentro da proposta italiana. O lançamento foi feito pela empresa de eventos do Pulita, e aí, como presidente da Academia Caxiense de Letras, sempre sou convidada e também compartilho com os demais acadêmicos quando é possível. Fui no lançamento, não pude assistir o filme do lançamento, que era o Billy, mas tenho acompanhado toda a programação e quero, até o dia 9/12, assistir algum filme no cinema, que está acontecendo Cinema Ulisses Jeremias, dentro do próprio Ordovás, por preços populares, ou também pelo streaming. Vocês colocando o Festival de Cinema Italiano, vocês conseguem acompanhar e assistir também, né? E também de trazer essa diversidade, né? Porque nós somos muito amplos, e essa troca de conhecimentos e experiências, e é muito interessante todas essas questões. Eu gosto muito de estar em diversos ambientes, em diversos momentos, e tenho sempre aproveitado esses convites para conhecer e ampliar o meu conhecimento e estar em diversas questões da área da cultura também, e
como eu repito, né, do esporte, porque eu também sou ampla nesse sentido, o Festival de Cinema Francês, que também ocorre vários looks no Ordovás, no Teatro Cinema do Ulisses e Jeremias, no Ordovás. O Festival de Cinema Francês eu já assisti outras vezes, é muito interessante, tu vê uma outra cultura, uma outra língua, quem quer aproveitar treinar o francês, o inglês, sair um pouco dos filmes comerciais que estão nos grandes cinemas e nos shoppings, nada contra, mas ir também para outra linha, cinemas italiano, a cultura italiana e essa coisa charmosa desses lugares, porque eu gosto muito também do pessoal, da questão europeia e eu super recomendo, porque o francês eu já assisti várias vezes, a sala lá é muito interessante, tem o café do Zarabatana, tem as outras estruturas do espaço cultural que é o Ordovás, tem o teatro, né? Então, está presente em todos os lugares. Também, esse mês de novembro, nós estamos trabalhando, começando a falar sobre a consciência negra. Eu, uma pessoa super branca, né? Albina, mas estando presente nesses momentos, nessas questões, porque quando eu falo de corpos e mentes diversas, é isso, pessoal, pelo menos respeitar a todos e estar com todas as raças, com todas as pessoas e conhecer. E se eu não for gostar de alguém ou não for apreciar alguém, vai ser pelos princípios ou por alguma coisa que ela fez de errado e não pela cor dela ou pela condição da pessoa. É porque ela me apresentou algo que não serve para mim, mas aí não servindo para mim, eu não preciso conviver com a pessoa, eu não preciso maltratá-la, eu não preciso fazer nada de errado, eu não preciso ser mal educado, não preciso fazer nada demais, além de me retirar ou argumentar porque que eu não estou gostando. E como eu estou sempre nessa diversidade, eu também faço parte do grupo Pet Quilombola, que é de capoeira, com mestre macaco, mestre alfinete e todo o grupo, e junto com o pessoal da LACA, da associação que eu fundei, que também tem aulas de capoeira. No sábado nós vamos na escola Firmino Ferronato mostrar um pouco, falar um pouco do que é a consciência negra. O macaco tomou a voz, né? Nada como uma pessoa que realmente representa, falando, né? Tem que ser a pessoa, quem é da raça mesmo, falando pela situação. E depois demonstramos um pouco do jogo da capoeira, que representa muito bem uma cultura brasileira, genuinamente brasileira, e que mostra o que tem de poder e de importante nessa raça e na parte dos negros, e que o Brasil e o mundo é feito de diversidade, não é feito só de uma cultura, de uma raça, não é diminuindo nenhuma nem a outra, todas são importantes, que todo mundo ajudou a acrescentar, alguns não acrescentaram tanto, porque estão fazendo essas questões de guerra e outras coisas, que é muito triste a gente falar, mas o quanto é importante. E uma das coisas que o macaco falou lá na escola, e que é verdade, para a questão de conscientização e capacitação e se entender um pouco mais sobre determinados assuntos, parece que o nosso calendário ficou colorido, e que cada mês é falado, ou cada período é falado de um tema diferente. E que às vezes dá a impressão, principalmente para os negros, para mim que sou pessoa com deficiência, que nós somos lembrados só naquele período. Talvez estejamos errados, mas é o que parece. E que isso deveria ser como uma conscientização, uma capacitação, e não como algo que só tenho que lembrar de nós naquele período, e dos negros agora no mês de novembro. Tem que ser falado sempre, ser visto sempre, sabe? Todo mundo tem que ser respeitado sempre. Então, a importância desse período é para conscientizar e não para ser lembrado só nessa época. Também, na quinta passada, nós fomos com o mestre alfinete na Universidade de Caxias do Sul, também fazer uma apresentação de capoeira e fazer mais uma conscientização, porque eu acho que é através da educação que a gente melhora e faz um mundo diferente, e mostrar que dentro desse mundo, desse meio, não precisa só ter negros, dentro do meio de deficientes não precisa só ter deficientes, precisa ter o todo, e
e abraçar as causas em prol de uma sociedade, um mundo melhor. Também teve a última reunião do encerramento da minha questão como presidente, né, da CL, que é no mês de novembro. Agora em dezembro a janta com a posse da nova diretoria, com os novos simpatizantes e também para confraternizar esses 2 anos e também para finalizar mais um ano, agradecer por mais um ano. Também estive na janta do Alexandre Mioto, dos 23 anos da academia e do trabalho do Alexandre Mioto, que ele já esteve aqui presente conosco e que ele faz as trilhas, ele tem academia, faz um trabalho de capacitação, consultoria para quem precisa se profissionalizar e para concursos e mostrou, e ele mesmo falando, vocês viram a potência e a importância do trabalho dele e o quanto é importante nós estarmos bem mentalmente, como ser humano e fisicamente também. Então eu fui prestigiar a janta de comemoração dos 23 anos dele. Foi muito interessante porque estavam todos os alunos que concordaram, que cada um pagava o seu. Aí ele fez alguns brindes, sorteou alguns brindes e divulgou seus parceiros e seus apoiadores, divulgou um brinde da minha empresa. Ele agradeceu aos colaboradores que trabalham com ele de forma contratada ou de forma voluntária. Ele fez um baile depois para todos os gostos, para todas as pessoas, para todas as músicas, para todos os estilos. Inclusive o Valdelir, que é um que trabalha com ele, um profissional de educação física, vai estar começando a trabalhar comigo na questão de voltar aos treinos de atletismo e especificamente para rústicas e me preparar o meu cardio, melhorar e estar numa atividade diferente das que eu já faço para ampliar meu condicionamento, melhorar minha saúde, melhorar minha qualidade de vida, porque eu estou sempre ativa nessa parte também, sempre me cuidando, mas para quem sabe um dia estar voltando para as competições de corrida rústica e estar melhor nas trilhas, que eu fiz algumas com o Alexandre, tive que dar uma paradinha em função da minha agenda, mas eu quero voltar e cada vez mais estar presente com ele, que isso melhora como um todo, e o grupo é muito acolhedor, ele e a equipe dele é muito acolhedor, então super indico para quem quiser, procure aqui nas redes sociais também. Então eu também estive ontem na apresentação do Gente em Cena, Ambiente em Comum, que aconteceu na Casa da Cultura, que é o encerramento de um projeto que a Secretaria de Cultura tem há já alguns anos, que se chama Gente em Cena, com o circo e com o teatro, onde as pessoas se inscrevem quando abrem as inscrições para fazer aula ou de circo ou de teatro, de forma gratuita, quando chega no número X, que pode ser acolhidos por profissional, encerra. E uma vez por ano ou 2 eles fazem uma amostra do resultado desses trabalhos. E quem fez da área do circo é o Thiago Trovão, que trabalha comigo. Eu trabalho com ele através do circo, do fortalecimento. Estou tentando conquistar ele para fazer uma entrevista aqui conosco. Mas ele tem trabalho muito bom, muito potente com a diversidade também. Trabalha com autismo, mas às vezes não quer muito falar na frente das câmeras. Mas vamos ver se em algum momento eu consigo. Mas fui ver o resultado dele. A partir do ano que vem eu estarei dentro dessa proposta do Gente em Cena com a dança e ampliando a vertente cultural na nossa cidade e para dos mais diversos públicos. E para encerrar, eu estive no encerramento da aldeia do Sesc e quero trazer para vocês uma questão que aconteceu, não no sentido de só criticar e falar por mal, é para trazer uma reflexão para talvez melhorias para o ano que vem, né? A Aldeia do Sesc é um projeto muito potente, muito importante, já virou parte do calendário da Câmara dos Vereadores e da importância da cidade de Caxias do Sul. Eu já estive outras vezes trabalhando em oficinas e apresentações com eles, mas esse ano eles resolveram fazer na Praça das Feiras, do lado do Shopping São Pellegrino, e também até onde que é a Secretaria de Cultura, ali na direção dos trens, e até brinco que quem faz eventos abertos em Caxias do Sul às vezes esquece de se organizar com São Pedro, porque a chuva vem, né, e apesar de ser tudo coberto, dá um pouco de trabalho,
tinha 3 palcos e várias atividades acontecendo paralelas, e no domingo, quando encerrou, tinha o palco da dança, que eu fui convidada não só no domingo, durante toda a semana, né, que eu falei para vocês da programação, e nesse palco teve várias apresentações, grupo de capoeira, dança cigana, a Vanessa Carraro com dança popular, a minha, entre outras, e entre algumas questões que eu cito como melhorias o tamanho do palco, que era um quadrado no chão. Eu gosto muito da proposta de ser no chão e junto com o público, para o público se conscientizar e começar a se educar na questão de assistir e estar junto, talvez, mas precisamos, além de educar o público, educar as pessoas que trabalham no evento. Por mais que seja difícil organizar um evento desse tamanho, que dá trabalho, que é difícil de encontrar pessoas dispostas, tanto os terceirizados quanto quem está diretamente no evento precisa estar consciente do que vai fazer lá dentro. O que aconteceu? Primeiro, quando o pessoal da dança cigana chegou, não sei se houve falha de comunicação, ou se eles mesmo assim quiseram daquela forma, um grupo grande para um palco pequeno. Aí depois falaram que o palco não estava muito apropriado, mas eles podiam ter usado o chão, tudo beleza. Mas na minha parte, o restante, assim, porque era tudo plano, né, podiam ter ampliaram, mas acabaram comentando que não estava muito apropriado para a proposta deles. Mas eu não sei onde que falhou essa comunicação nessa questão, mas na minha parte, eu sabia como que ia ser mais ou menos o palco, tudo mais, e levei uma proposta contemporânea, nova, aos olhos do público, aos olhos da realidade, da grande maioria, principalmente por ser uma pessoa com deficiência e principalmente por ser contemporânea. Mas eu não esperava que pessoas que deveriam estar sabendo ou deveriam estar preparados para isso não respeitassem o que estava acontecendo no momento da minha apresentação. Bombeiros passando pelo palco na hora da minha apresentação e que não estavam passando por momentos de risco, momentos de salvar alguém, era só para circular, para ver se a coisa estava acontecendo adequadamente. Então eles podiam ter circulado por fora e passado pelos ambientes que não eram no palco. Pessoal que estava com a camiseta do SESC para estar à disposição dos profissionais e do público, passando também pelo palco. Isso é uma falta de respeito. A menina que me recepcionou, que eu fui informada que podia chegar lá em qualquer pessoa que estivesse com a camiseta, ia me dar o suporte que eu precisasse para chegar ao local onde eu ia me apresentar. Foi maravilhosa, né? Não criticando tudo, mas para a minha apresentação eu tive que pedir para várias pessoas do público sair do espaço que estava destinado para isso. Esses 2 profissionais que não respeitaram, uma amiga minha que foi me assistir para que a coisa se acomodasse, teve que fazer um cordão de isolamento, e a pessoa que teoricamente estava responsável por aquele palco, nem com o microfone em mãos, tinha voz ativa para fazer a coisa se organizar e ficar mais tranquila e respeitosa. Então, o que acontece nesse caso que eu quero comentar e só falar como uma sugestão de melhoria? Para o próximo ano, começar o trabalho antes, por mais que seja difícil, por mais que a gente saiba que não tenha verba, que é tudo mais, mas trazer eles para uma reunião, para uma capacitação, para uma conscientização para o todo, porque isso que aconteceu comigo não aconteceu só comigo, aconteceu com outras pessoas. Conscientizar todos que vão estar lá do qual a importância de respeitar esse momento, de ter voz ativa. O trabalho de educar o público vai ser um pouquinho mais longo, mas da gente começar a conscientizar a pessoa, que se a pessoa está ali e não está gostando do que está assistindo, não precisa gostar, mas só respeitar e sair daí, não fazer o away que fizeram, ou pelo menos assistir para ver o porquê que aquilo está te incomodando tanto, se você precisa fazer alguma reflexão, alguma melhoria, alguma mudança em você mesmo, e depois se retirar, não desrespeitando, mas eu sei que isso é a longo prazo, mas quem está trabalhando ali, saber como proceder, que atitudes tomar em situações assim, e como respeitar quem está trabalhando, porque todos estavam juntos, todos estavam no mesmo barco, então cuidar isso para o próximo ano, e não porque quem está no palco principal, nas situações principais, tem um atendimento diferente, um acolhimento diferente, um serviço diferente, e quem está no palco mais simples, e não é por ser simples, para mim tanto faz, ou por ser
as culturas que talvez são minorias ter um suporte diferente. Não. Então tem que ser igual para todos. Por mais que seja difícil, e eu sei como que é, mas o que eu quero deixar aqui de recado é que cuidem disso como um todo e melhorem para o próximo ano, não só a aldeia, mas todos os eventos, cuidando dos mínimos detalhes para não pecar no básico, né? Sempre vai ter falhas, sempre vai ter alguns erros, eu também falho, eu também erro, mas cuidar disso. No próximo programa, então, nós vamos ter visita e continuamos com os temas aqui e, por favor, sugiram o que vocês gostariam de assistir no nosso programa. Até mais. Voltamos. Roberta, ascoltami.